Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Amanda. A Amanda é psicóloga educacional e ela vai conversar com a gente sobre a volta às aulas pós-pandemia. Tudo bem, Amanda? Se apresenta para a gente. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Amanda, eu sou psicóloga, tá? E vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa volta às aulas, né, pós-pandemia, que está causando bastante rebuliço, né, entre pais e professores. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Quero Tudo agradecer bem, também Valéria? você ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz que a gente está podendo fazer essa partilha aqui e, de repente, está ajudando também muitos pais, né? Que também tem essa dificuldade em conseguir até entender o sentimento diante de tantas situações, diante da situação que nós estamos, né, passando, nós também ficamos incertos em relação aos nossos sentimentos. Então, é muito legal ter você aqui conosco, para que você possa nos dar, né, dicas, para que a gente facilite, tanto para a gente, como para as crianças e para os professores também. Bom, Amanda, a primeira pergunta que eu gostaria de saber é a sua opinião quanto à volta às aulas nesse momento de pandemia. Vamos lá. É uma pergunta bem, assim, abrangente, né? Porque, ao meu ponto de vista, eu acho que a volta às aulas presencial, no momento que a gente está, ela é muito precoce. Né? Porque a gente vê tudo que está acontecendo, por mais que em alguns lugares essa questão tenha um pouco estagnado, um pouquinho essa evolução do Covid, em outros lugares não, ainda não, né? Ainda está crescente essa curva ainda. Né? E essa questão de volta às aulas está causando muita ansiedade, muito nervosismo, né? Nas famílias, nos professores que vão acolher, né? Na população em geral. Né? Porque se a gente para pensar, se está cancelando tantos eventos, como a gente está vendo que vão cancelar carnaval, vão cancelar o ano novo, né? Nas cidades de praia, né? E por que a gente vai voltar às aulas? O porquê que nós vamos voltar à sala de aula, sendo que é um ambiente fechado, é um ambiente que muitas escolas têm muito aluno dentro de uma sala de aula. Como que será feita essa divisão? Quais os protocolos que a escola vai cumprir para o retorno a essas aulas? Né? Então, seria mais saudável, né? mais correto que a gente esperasse um pouco mais até que chegue a vacina, que todos tenham tomado essa vacina, para que todos voltem com segurança. Mas também tem a questão de que a gente tem que pensar nos alunos que não estão conseguindo também ter essas aulas à distância. Né? Nós temos uma população que não tem esse acesso fácil, acesso à internet, não tem um computador em casa, não tem um celular que possa estar participando dessas aulas online. Então, é toda uma questão de pensar em todo mundo, pensar no outro, como que eu vou conseguir ajudar quem não está conseguindo à distância, né, e como que eu vou conseguir também adequar a minha escola para a chegada desses alunos no momento de pandemia. É uma realidade mesmo, difícil, porque cada um vive a sua realidade, na verdade, né? E eu acredito, né, a minha opinião em relação a isso, o governo ele se sente pressionado também pelas empresas, porque as empresas estão fazendo essa retomada, né, com os profissionais. E a escola, né, além de um ensino cognitivo, mas ela também é um lugar a qual os pais deixam seus filhos para poder trabalhar. Então, a gente entende, né, que eu até acredito que forçadamente a gente vai conseguir fazer algumas mudanças sociais em relação a isso, para que as crianças não fiquem tanto tempo longe dos seus pais, né, que os pais, de repente, possam aí dividir os períodos para ficar com as crianças, porque eu acredito que essa pressão acontece por conta das empresas que precisam ter essa retomada. São muitos fatores, né, que nos força a essa volta escolar. Como fica o professor nisso tudo? Eu fico me perguntando se essa cobrança toda ela não vai ficar em cima apenas do professor.
Porque você imagina um professor, mesmo que os alunos voltem, né, com um número reduzido, que numa sala tenha 30 alunos, o professor com 15 crianças ali, ele vai dar conta de ficar chamando a atenção de cada um para máscara, passar o álcool, enfim. Eu fico me perguntando isso, o que você acha? Como que você vê essa situação do professor? Eu vejo, assim, Juliana, o professor ele precisa se preparar, né? Tanto emocionalmente, porque imagine o tempo que esse aluno ficou longe da sala de aula, o tempo que esse aluno ficou longe do contato com esse professor. Então, a gente tem que pensar no emocional desse aluno, com essa saudade que ele está da escola, com essa saudade que ele está desse professor, ele vai querer chegar, ele vai querer abraçar esse professor, ele vai querer ter esse contato físico com os amigos. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Porque a gente tem que pensar que nós temos essa cultura do toque, né? A cultura do brasileiro, ela é de tocar. Quando veio tudo isso, de repente, da gente não poder mais se abraçar, não poder mais pegar na mão, como que pra gente foi difícil a gente se adaptar a esse novo normal, né? A gente sai na rua agora, aqui onde eu moro, começou a abrir algumas coisas, a gente está tendo acesso um pouquinho mais ao ar livre. Se a gente encontra as pessoas na rua, a gente já não pode mais ter esse abraço, a gente se fala que é a distância, ou é um toquinho pelo cotovelo, né? E como que eu vou passar isso para o meu aluno, ali ele chegando no colégio, chegando na porta, né? Então, eu penso, né, isso é o meu pensamento, que a escola, antes de iniciar essa volta às aulas, teria que fazer uma reunião em conjunto, juntamente com seus professores e a família desse aluno, os responsáveis, para estar passando esse protocolo que a escola vai estar cumprindo, né? E passando um pouquinho também dessa responsabilidade para a família. Que não adianta eu jogar o meu filho dentro do colégio se eu também não ensinar e não falar para ele o que está acontecendo. Eu não posso dar essa questão para a escola também fazer, a escola explicar, né? Eu tenho que passar para o meu filho a situação que a gente está vivendo no momento, o que ele precisa fazer na escola, né? Evitar esse contato mais próximo com o colega, que a gente está no meio de uma pandemia, que é uma doença, explicar isso para a criança, e não importa a idade que ela tenha. Às vezes a gente pensa que uma criança pequena não vai entender, mas ela compreende muito mais fácil do que um adulto. Às vezes a criança menor, ela ensina o adulto a ter um novo comportamento. Um dia eu vou ter uma turma reduzida dentro da minha sala, né, onde eu não posso mais chegar perto, eu não posso mais ficar ali próximo da carteira auxiliando numa dificuldade que ele tenha. Então, como que esse professor vai ter que dar essa aula? Vai ter que ser tudo muito preparado, tudo muito planejado. Então, penso eu que isso tem que ser discutido numa reunião conjunta, né, com o coletivo, né, não a escola decidir por si só. Tudo relacionado à escola, né, à educação das crianças, é um trabalho social. Né? A gente, né, nós pais e profissionais da área, a gente precisa entender que tem que ter essa junção, tem que ter essa união entre escola, professores e família. Né? A escola ela é um complemento, sim, né, mas a base com certeza vem da família. E eu acredito muito que quando os pais... É claro que quando nós estamos falando de pandemia, eu como mãe, são muitas coisas que eu preciso absorver e administrar num momento tão delicado emocionalmente. Eu fico feliz, né, o ponto positivo a qual eu vejo em relação a essa pandemia é o quanto as pessoas hoje estão olhando para o cuidado com o seu emocional e estão com os olhos voltados para o ensino também. Porque foi uma realidade que nós, pais, tivemos que enxergar, nós somos forçados. Porque antes nós deixávamos as crianças na escola, né, pegávamos no fim do dia, as crianças já tinham feito a tarefa, já tinham feito o trabalho, nós achávamos que estávamos acompanhando, mas de fato não. Nós vimos o quanto é maçante o ensino, o quanto conteúdo essa criança precisa aprender, o quanto o conteúdo ele é extenso, né? Nós, com toda a nossa formação, eu me sinto incapaz de ajudar os meus filhos.
Então, a gente sentiu o peso que a escola é para as crianças. Isso me fez fazer essa autoavaliação em relação à minha cobrança com os meus filhos. Em relação a isso, eu já vou deixar, né, uma pergunta minha, depois a Ju complementa em relação a isso também. Mas, assim, quais dicas, né, que você poderia nos dar para que eu, como mãe, professores e a criança como um todo, para que a gente pudesse realmente se conseguir voltar, né? Eu falo que estar no estado emocional saudável não é estar sempre no modo tranquilo e sensato, mas a gente saber o ponto de voltar a esse estado, né, que nos causa tranquilidade e sabedoria para lidar com as questões. Eu já deixo aqui a minha perguntinha. Então, gente, eu acho que assim, uma volta 100% tranquila, agora, no momento, a gente não vai ter, né? Não vai ter. Né? Eu sou muito a favor do diálogo, né? O conversar sempre, né? Então, voltando às aulas, eu não sei, no estado de São Paulo parece que a previsão é em setembro, né? Que volte. Aqui em Minas também está mais ou menos a mesma previsão de data. Eu não estou tranquila quanto a isso, tá? E nem sei se mando a minha filha para a escola. Né? Mesmo porque, mesmo sendo escola particular, a realidade que eu tenho aqui da escola dela é uma sala de aula muito cheia. Né? São mais de 30 alunos na sala dela. Então, como que eu preciso entender, por isso que anteriormente eu disse que cabe à escola se reunir com todo mundo e explicar os protocolos de segurança que ela vai disponibilizar, para que eu possa ter essa tranquilidade. Que do jeito que estava antes, eu não vou ficar tranquila. Então, o que essa escola vai me oferecer de diferente? Que tipo de cuidado que essa escola vai oferecer para o meu filho, para essas crianças, para que eu possa deixá-lo ali com tranquilidade e eu consiga prosseguir o meu dia a dia, né? E estando em casa, é conversar. Eu preciso me abrir com os meus filhos. Eu não posso protegê-los de tudo que acontece no mundo. Eles precisam saber o que está acontecendo hoje no momento. É uma doença que pegou o mundo inteiro, não está somente aqui com a gente. Nós temos os exemplos de outros países, né? É lógico que eu não vou sentar uma criança na frente ali da televisão e fazer ele assistir somente essas notícias o dia todo, que isso não faz nem bem pra gente. Mas a gente precisa explicar o que é, como que ela é transmitida, o que ela acontece quando a pessoa pega. A criança precisa saber como que eu posso evitar que eu seja contaminada por essa doença. Né? Essa higiene com as mãos, o álcool em gel, essa criança vai levar o álcool dentro da mochila. Que momento que ela tem que tirar esse álcool e utilizar para fazer a higiene das mãos? Né? Não ter esse contato, não pegar, não ficar pegando no colega, não ficar pegando em objeto de outras pessoas. Não ficar falando perto, sempre estar usando a máscara. Vou ter que mandar mais que uma máscara na mochila da criança para a escola. Né, dependendo do período que ela fique ali, tem que mandar de 4 a mais máscaras, porque se essa de tecido a gente usa somente durante 2 horas, né? Se uma criança que tem um período integral, se permanecer no período integral, ela tem que levar bastante, porque ela tem que saber o momento que ela vai trocar. E se a professora esquece de avisar porque é muito aluno, como que essa criança vai saber? Então, como que o pai precisa auxiliá-la? Ah, mas ela não tem relógio, ela não sabe contar quanto tempo é 2 horas. Então, a professora vai ter que, sim, se adequar a esse novo normal para estar atenta. As crianças chegaram à 1 da tarde, então, às 3 horas, após o lanche, eu já peço para as crianças trocarem a máscara. Né? Tira a máscara, coloca. Então, da mesma maneira que os professores fazem esses combinados com as crianças menores no início do dia, né? Que com a criança pequena tem que ser feito todo dia, né? Para que a criança possa assimilar. Então, isso vai ter que virar rotina na escola, não só com os pequenos, com os maiores também. Porque tem que lembrar. O adolescente também esquece. Né? A gente pensa que é só a criança que gosta de estar ali junto, mas não, o adolescente adora andar agarrado um no outro, né? Aquela questão de ficar dando de braço para andar junto, né? De abraçar, de dar um beijinho ali. Então, é mais uma tarefa para o professor, sim. Né? E esse professor precisa se preparar para esse novo normal, e esses alunos que eles vão estar recebendo,
e esses combinados que eles vão ter que estar passando para esses alunos, para também não bater contra aquilo que a família está levando para esse aluno, que esse aluno está levando para a escola, que a família passou. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Então, se o aluno não consegue marcar esse tempo, o professor vai marcar. O aluno chegou 1 hora, 3 horas depois do lanche, todo mundo, vamos trocar a máscara, pega a máscara limpa. Foi fazer educação física, na volta, vamos trocar a máscara também, né? Porque suou, fez exercício físico, né? Nem que a gente deixe um cantinho na sala de aula com essas regras, assim como a gente observa essas regras agora no comércio, em restaurante que já está aberto, a gente chega, não tem ali uma plaquinha, né? Entrada de máscara, uso de álcool em gel, ficar a 2 metros de distância. Vai ter que ter isso em sala de aula também, vai ter que ter isso em escola. A escola vai ter que disponibilizar, sim, o álcool em gel em todo né, o pátio, né, nos seus corredores, não somente esperar que o aluno leve. Né, o banheiro vai ter que estar adequado, tudo vai ter que se adequar. Né, é o novo normal. Não vai ser como antes, não é o normal. Né, isso não é o nosso normal, porque a gente não estava acostumado com isso. E vai demorar um pouquinho para ter essa adaptação, porque a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, novamente. Né, quando chegou a pandemia, que todo mundo ficou, né, o que eu vou fazer? Que eu tive que me trancar dentro de casa, obedecer novas regras, eu saí da minha zona de conforto. Né, eu fui para uma situação muito desconfortável. E tudo que me causa desconforto, eu já crio um bloqueio. Isso é automático do ser humano. E a gente já cria um bloqueio naquilo que não está bem com a gente. Até que eu consegui entender, a gente consiga compreender o que estava acontecendo, o que eu precisava fazer para eu me proteger, aí sim, o meu cérebro entendeu, ele já compreende e automaticamente o meu corpo também compreende. Então a gente já começa a agir de uma outra maneira. Então eu sei que eu preciso agora sair de casa, contar o tempo que eu vou ficar na rua e ver quantas máscaras que eu vou precisar levar. Eu não posso mais sair sem o meu álcool. Chegando em casa, eu tenho que ter os cuidados, sim. Né? Cada um tem um hábito de quando entra na sua casa. Aqui em casa, eu tive que criar outros hábitos. Né? Que até então, eu não tinha o costume de tirar o sapato para entrar na minha casa. Né? Agora eu tenho. A gente tem um cantinho aqui na entrada, onde deixa o sapato. Né? A higienizar as coisas do mercado. Antes, eu só lavava as coisas de garrafa, iogurte, né, cerveja, vinho, refrigerante, essas coisas. Então, a gente tem que limpar tudo. Então, tudo foi criando o hábito, porque a gente tem que fazer isso sempre. E quando voltar às aulas, vai ser a mesma coisa. O início vai nos causar muito desconforto. Vai ter muita reclamação. Reclamação tanto da parte do professor, quanto da parte dos pais, dos responsáveis. Até que a gente se adeque a essa rotina. A gente se acostume ao novo, né? A todo dia falar na cabeça desse filho o que tem que ser feito, né? Que ele não pode, né, mais agir como ele agia antes. E para ele entender que ele não pode, poxa, eu vou ver o meu colega, eu vou ver o meu amigo, eu não posso estar perto. Isso mexe demais com o emocional de uma criança. Isso mexe muito com o emocional de um adolescente. Porque eles precisam estar ali juntos, eles precisam ter esse contato social. Né? A escola, às vezes, se preocupa muito com a questão da aprendizagem, mas esquece um pouquinho esse fator emocional da criança. Né? Não trabalha essa inteligência emocional da criança. Né? Cobra muita matéria anota, e esquece desse outro ponto. Né? E ela vai ter que se adequar e começar a trabalhar o emocional também desse aluno. Porque senão eles não vão dar conta. Pode ter aluno que Desculpa. Pode falar. Eu falo que a minha preocupação em relação a essa realidade de volta às aulas presencial, mesmo que seja híbrido, né? É que vai ser 2, 3 dias na semana na escola e o resto online. Porque eu, por exemplo, uma experiência minha, eu posso me guardar em casa. Meu esposo tem que sair para trabalhar todos os dias, mas eu consigo trabalhar de casa. E os momentos aos quais eu tive
que enxergar a realidade, que não era aquela, porque dentro de casa eu não uso máscara, eu tenho contato, né, físico com os meus filhos, com o meu esposo. Quando eu saí de casa e ouvi o quanto eu estava afastado das pessoas, quando eu percebi que eu já não podia dar um sorriso e, né, expressar a minha felicidade através de um sorriso, quando eu percebi que eu não podia tocar, né, que eu tinha que manter uma certa distância, me causou uma ansiedade horrível. A sensação que eu tive foi de sair à vontade, foi de sair correndo da rua e voltar para minha casa. Porque na minha casa eu poderia continuar com a minha vida como ela era. Então, assim, quando a gente fez esse convite a você, foi em relação a essas preocupações, porque eu acredito, né, pelo menos no meio em que eu vivo, os nossos filhos estão bem resguardados. Eles estão, né, como eu, dentro de casa, tendo contato com os irmãos e com os pais, e eles vão ter que engolir, né, vai ter que descer goela abaixo essa realidade que a gente não tem. Se for falar, né, se for ver de fato, dentro de casa nós não temos. Então, eu tive uma angústia muito grande, e todas as vezes que eu preciso sair, eu respiro fundo e tento fazer, né, trazer aquele sentimento à tona de que é uma nova realidade. Né? Eu preciso conviver com isso. A cada vez que eu ponho o pé para fora de casa, essa realidade ela vem muito árdua dentro de mim. E eu fico mesmo com essa preocupação. O que, né, a gente pode fazer? Você já falou para a gente conversar com as crianças, sentar com eles, conversar sobre o assunto. Né? A gente sabe que quanto mais a gente conversa com as crianças, melhor, a gente dá espaço para que eles expressem as suas ansiedades e os seus medos, que muitas das vezes não são iguais aos nossos, talvez eles nem tenham, talvez eles estejam até mais preparados do que eu digo em relação aos meus filhos, né? Mas a gente precisa ter essas conversas, né? A gente precisa falar sobre essa volta, a gente precisa... Eu fiquei pensando também se de repente não é o momento de eu sair um pouco mais com os meus filhos, né? O que você me diria em relação a isso? Porque como o impacto para mim foi pesado quando eu saí, eu estou passando com esse receio também de quando eles saírem. Eu penso assim, Valesca, não adianta a gente... É lógico que eu também sou mãe, eu entendo o seu lado como mãe. A gente quer proteger o nosso filho de tudo. Não só de doença, né? De tudo que vá poder causar um mal-estar do nosso filho. A gente quer proteger. Mas, ao mesmo tempo, isso não é sadio. Né? A gente precisa deixar as crianças viverem também e expor eles, né? A medos, a angústias, a coisas negativas, que isso faz com que eles amadureçam e cresçam também, criem essa responsabilidade, né? O nosso comportamento diz muito numa educação de uma criança, porque não adianta eu somente falar, mandar o meu filho fazer alguma coisa, se eu faço algo completamente diferente disso. Então, através do meu comportamento, aquilo que eu estou fazendo, ele vai se espelhar. Ah, mas o meu filho está muito ansioso. Por que ele está ansioso? Será que eu também não estou muito ansiosa, muito nervosa? E eu não estou passando esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento e emoção para o meu filho? Ele está percebendo essa angústia minha, está ficando também assim? Ah, mas eu não consigo disfarçar. Mas a gente precisa tentar. Nem tudo a criança, né, o nosso filho precisa saber o que se passa. O mundo do adulto é diferente do mundo da criança, do mundo do adolescente. Nós somos adultos, nós somos responsáveis. A gente sabe o que é bom e o que não é dos nossos filhos. Então, como é importante a gente trabalhar o emocional, né? Não somente o da criança, né? Mas de toda a família. Porque, vamos lá, um outro exemplo. Eu conheço pessoas que não estão deixando os filhos saírem de dentro de casa para nada. Para nada. Né? Nem no quintal, nem na varanda de casa, para dar uma voltinha ali na rua. E isso também faz muito mal para a saúde mental, gente. Parem para pensar, nós adultos, como que isso está nos afetando emocionalmente. Como a nossa saúde mental está sendo abalada porque a gente está ficando dentro de casa, né, muito tempo dentro de casa, a gente não está vendo os nossos colegas de trabalho, nós não estamos conversando, não tem esse contato, né, de tomar um cafezinho com alguém. Imagine para uma criança
Uma criança que estava ali em contato com seus colegas a semana inteira, com seus professores, tinha as atividades extras da escola, né? Um inglês, uma ginástica, academia, e de repente também não tá. Aí os pais trancam essa criança. Não, você não vai sair para nada. Você não pode sair para nada. E aí vem a pergunta da Valesca, né? Ela tem um medo, ela não sabe se ela já pode começar a sair com os filhos de casa, né? Isso é a gente se adaptar ao novo normal. Porque a gente precisa entender que só estaremos seguros 100% depois que todo mundo estiver vacinado. Antes disso, não temos a 100% da segurança. E eu não posso trancar minha filha adolescente dentro de casa. Isso vai desenvolver uma ansiedade nela, uma depressão. A oscilação de humor de todo mundo tá assim, ó, é uma curva de sobe e desce. Às vezes a gente acorda irritado, a gente acorda nervoso, ou a gente acorda com uma vontade extrema de chorar, né, de gritar, de extravasar. Imagine uma criança. A criança já tem essa dificuldade de expressar os sentimentos dela, né, de colocar para fora. Muitas vezes ela não consegue falar o que ela está sentindo. Né? Eu não consigo explicar o que eu tenho, eu não consigo explicar o que está acontecendo comigo. Então, a gente precisa observar os comportamentos dela. O que essa criança está demonstrando através do seu comportamento? Ela está comendo menos? Ela está comendo mais? Como que está a qualidade de sono, né, dessa criança ou desse adolescente? Como que está o estado de humor dessa criança, desse adolescente? Começa a chorar do nada, fica nervosa do nada, responde pra gente assim do nada. Né? Isso é característica de quem já não está aguentando, o copo já está transbordando. Não gosto muito de fazer essas comparações com outros países, mas eu vou fazer porque eu morei no Japão. E, inclusive, eu voltei de lá em janeiro, quando estava começando essa pandemia. E o Japão foi um dos poucos países que ele não parou, porque ele já tinha essa cultura de tirar o sapato dentro de casa, usar máscara quando está resfriado. Eles não têm o contato físico, né? Eles são muito individualistas e tudo mais. Mas ele não parou, ele manteve, ele tirou por um período de tempo também, não teve aula, mas em nenhum momento eles fecharam os parques públicos. Porque já tem essa cultura, né, de você se cuidar, pensar no outro quando você está doente, então por isso que eles usam a máscara. E toda essa, talvez essa cultura deles de não se aproximar muito e tudo mais, permitiu. Mas eu, na minha visão, como mãe, como pessoa mesmo, até completamente leiga nessa área da saúde, eu fico me perguntando por que é que fecharam os parques públicos e os parques continuam fechados, eu acho, muitos, mas abriram os shoppings, né? Querem voltar às aulas, que é um ambiente fechado, mas não abrem os parques. A gente precisa ter um meio termo, né, Juliana? Porque eu não posso ficar também prendendo essa criança dentro de casa o tempo todo, mas eu também não posso soltá-la como eu soltava antes, né? Eu estabeleci uma coisa aqui, isso comigo foi uma decisão em conjunta, né? Até tem uma pergunta sobre isso também, né? Dos pais não terem a mesma opinião, né? Aqui a gente tem, eu repito, né? O diálogo sempre, né? Então nós aqui em casa, meu marido e eu, a gente conversou e tomamos essa decisão. E a gente viu que já estava prejudicando a nossa filha nessa questão de ficar muito tempo dentro de casa, né, só tendo esse contato com o professor online, através do computador, porque nem os amigos não vê, porque eles desligam, né, as câmeras todas. E o que a gente vai fazer? Né, quando as coisas começaram a abrir aqui onde a gente mora, as praças também estavam todas com essa fita zebrada. Eu tenho uma pracinha aqui perto da minha casa, onde ela não foi interditada em nenhum momento. Né? Quando as coisas voltaram a abrir e que a gente teve que se adaptar a esse novo normal, a gente começou a levar ela a frequentar ali. Né? Assim como a gente tinha essa rotina nossa de todos os dias, em nenhum momento eu parei com a rotina que a gente tinha, que isso é uma coisa muito importante. Continuar com o horário de acordar, o horário de dormir, que mesmo ela não indo para a escola, ela tem a aula de manhã.
Então, ela tem que acordar no mesmo horário, né? Então, ela tem o estudo de manhã, ela faz a tarefa à tarde. Então, essa rotina eu não mudei aqui na minha casa. Então, no final do dia, é sair nós três juntos para dar uma caminhada na praça. As academias foram para a praça agora. Não sei como é que está aí na cidade de vocês, mas aqui a gente vê muito isso, né? Então, o exercício físico ajuda muito também a liberar um pouco, né? Essa questão do estresse, essa questão dessa ansiedade, porque libera esses hormônios do bem-estar, que a gente se sente melhor, né? Então, por que eu não levar essa criança, não carregar essa criança, esse adolescente, para fazer alguma coisa? Não vou levar ele para dentro de um shopping, né? Porque aqui o shopping abriu, mas as lojas estão fechadas, só está ali a máscara, né? O shopping aberto. E não tem nada. O que eu vou fazer com essa criança ali dentro se não tem parque funcionando, não tem cinema, não tem nada? A rua é o melhor. A praça é a gente aproveitar os espaços públicos que nós temos, que nunca foram aproveitados, né? E que a gente pode estar aproveitando. E quem sabe isso não veio também para ensinar a gente a aproveitar isso, né? Que você for da comparação de outros países, os outros países utilizam muitos espaços públicos, né? E a gente não, a gente tem tanto espaço aberto, tanta praça, que a gente possa levar, fazer um piquenique com a criança, não precisa chamar um monte de gente, mas a família que está ali convivendo junto, né? Estende uma toalha na praça, faz um piquenique, uma atividade diferente, leva um livro, conta uma história para o seu filho ao ar livre, né? Leva ele para dar uma volta de bicicleta na praça, nessa ciclovia. Então, é a gente se adaptar, é fazer coisas diferentes, tirar um pouco essa criança desse ambiente ansioso, né, desse ambiente assim depressivo que está dentro de casa, com a gente, que a gente liga a televisão e é só isso que a gente vê, é só notícia ruim que a gente vê, né? Isso faz com que a gente fique mais ansioso e passe isso para a criança. Eu vi uma postagem que eu me identifiquei muito e que faz meses, na verdade anos, que eu não assisto o jornal. E eu me sinto, de verdade, completamente segura em frequentar esses parques públicos, andar na rua, hoje no Brasil. O que não acontecia há 3 ou 4 anos atrás, que eu morria de medo, porque tudo que a gente vê na TV é passando sobre violência, sobre o quanto o nosso país é ruim. E aí eu vi uma postagem que ele colocou assim: depois que eu parei de assistir televisão aberta, eu passei a gostar mais do Brasil. Então eu acho que isso e eu acho que isso tem muito a ver, porque o nosso país ele é muito grande, tem lugares que são mais perigosos e lugares que não são. Mas isso que você falou é bem interessante, porque eu moro aqui desde 2014 e eu jamais tinha andado tanto a pé quanto eu tenho andado agora na quarentena. E até com as crianças, e para fazer, sei lá, comprar alguma coisa no mercado. Enfim, eu acho que isso vem também para a gente mudar a nossa forma de pensar sobre diversão, né? Porque até então a diversão realmente era shopping. Sim. Eu falo que com essa pandemia nós estamos sendo obrigados a nos reciclar. Sim. Porque para mim foi uma sensação muito libertadora eu pensar também que eu posso ir ao mercado de bicicleta, que eu posso ir ao mercado a pé, que eu posso levar meu cachorrinho para tomar banho a pé, passeando com o cachorro, porque a gente estava com um mau hábito, né, de tudo ir de carro, tudo fazer de carro. O mau hábito que eu gosto sempre de falar em relação ao consumismo, né? Então, assim, nós estávamos também naquele momento de consumir, querendo substituir os nossos anseios por coisas. Por isso que eu falo que esse momento foi maravilhoso, que fez a gente olhar para a gente. Eu não tinha mais ninguém para olhar e criticar, a não ser a mim, porque era comigo que eu estava todos os dias. Diferente de muitas pessoas, o meu esposo não parou de trabalhar. Então, eu não tive tantos problemas, né? Em relação à minha afetividade com ele, porque nós não dividimos o mesmo espaço, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito sozinha comigo, mesmo tendo as crianças, mas eu me sentia sozinha, como não ter um adulto para dividir as minhas dores, e eu tive que me enxergar. Foi o momento em que eu mais olhei para mim, e que eu vi o quanto eu estava perdida nesse mundo,
distante de mim mesma, dos meus, né, conceitos, dos meus propósitos de vida. A pandemia, ela foi horrível, mas eu não consigo enxergar ela para mim como uma coisa horrível, porque ela me trouxe a mim de novo. Então, assim, foi muito gostoso me libertar de alguns vícios que eu estava tendo, enxergar que eu posso viver com muito menos, que eu posso ajudar muito mais, né, contribuir muito mais, e que eu sou responsável, sim, por tudo que acontece na sociedade. Se eu não tenho um bairro seguro para passear com os meus filhos, a responsabilidade é minha. Se eu não tenho uma escola adequada para receber os alunos, independente se é a escola dos meus filhos, a responsabilidade também é minha. Eu acredito muito que algo, né, que tem que sair algo frutífero de tudo isso. E eu acredito que vai sair mesmo. A gente precisa fazer essa retomada de pensamentos e de propósitos. Eu não mudei minha rotina também. Continuei acordando cedo, as crianças também, elas têm o hábito de acordar cedo. Os primeiros 15 dias eu me dei direito ao luto. Eu brinco que eu me dei direito ao luto. Eu fiquei, né, amuada, jogada no sofá de pijama, comendo só porcaria de comida, nada de nada. E fui vivendo, mas falando para mim mesma, olha, isso vai durar pouco, isso não pode durar, né, muito tempo, isso não pode durar muito tempo. Como viver um luto mesmo. Fiquei ali aqueles 15 dias entregue. E depois eu voltei para a minha atividade física todos os dias de manhã, voltei para cuidar da minha alimentação. Foi um momento que eu, igual eu falei, eu olhei muito para mim e para minha família. E eu enxerguei o quanto isso me faz bem. Estar com eles me faz bem demais. Então, eu comecei essa retomada. Para mim foi muito gostoso. Dei a liberdade agora deles mudarem um pouquinho o horário dele, que eles estão de férias, então não tem aquele compromisso com a escola. Aí sim, eles estão dormindo um pouquinho mais tarde, acordando um pouquinho mais tarde. Mas a rotina também foi uma coisa que me fez me manter na minha sanidade. Foi uma coisa que me fez manter na minha sanidade. Eu tive que me agarrar à rotina. Eu gosto de rotina, eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de me organizar semanalmente, diariamente. Então, a rotina é algo que eu me agarrei muito, ao que me manteve em pé. Em relação, né, que eu acabei relatando sobre casamento, por exemplo, meu esposo sai todos os dias para trabalhar, ele se coloca, né, em risco o tempo todo e vem para casa. Nós dois temos uma diversidade muito grande de opinião em relação a isso, a socialização das crianças. A volta às aulas, a socialização, até nas férias surgiu a possibilidade de nós irmos viajar para um hotel, e ele, por ele, nós iríamos, e eu bati o pé que eu não queria, não acho que era o momento ainda, né, de fazer isso. Então, assim, é complicado também, né? Como a gente manter, né, como que eu vou dizer, em relação às pessoas e a nós mesmos, né? Como manter as adversidades que nós temos de opinião, né? Igual você falou, tem que ter o diálogo, eu sou mãe, ele é pai, né? A vida nossa tem que ser dividida e tem que ser, né? Cada um tem que opinar, mas há conflitos, né? Como a gente consegue administrar melhor esses conflitos? É claro que com a conversa, mas mesmo assim é difícil. Eu tenho essa dificuldade, porque é necessário, parece que chegue a um senso comum, entendeu? Parar para escutar, né? Escutar as questões que o seu marido tem para colocar, do que ele é a favor e contra, né? E você, no momento, parar mesmo para ouvir o que ele tem a dizer, né? E depois você coloque as suas angústias, né? Os seus medos também, para que vocês possam também contrabalancear, né? Chegar no senso comum, para que não vá prejudicar nenhum dos dois lados, né? E pensando sempre em família, né? Pensando nos filhos que vocês têm, no bem-estar de todos, né? Não adianta pensar no bem-estar de um só, né? A gente não pode esperar que o outro tome partido, que o outro faça o bem pra gente. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos, que nem tem que... Como que a gente acolhe, né, essa questão da empatia? Eu preciso ter empatia, me colocar no lugar do outro, mas eu não posso esperar que o outro tenha. Eu posso fazer, né? Eu posso tomar partido, né? Se o outro é contra usar máscara, sai sem máscara na rua, né, acha que nada vai acontecer, não adianta eu encontrar com ele na minha frente e já querer voar no pescoço dele. É dele isso, ele que lide com isso. Eu não tenho que lidar com as questões do outro.
Eu tenho que me preocupar com as minhas, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço com a minha família, com o bem-estar para mim. O do outro é dele, ele que lide com aquilo. Né? Então, essa questão ainda é muito difícil para algumas pessoas conseguirem separar. Né? O que o outro pensa, que já acha que está fazendo, está saindo sem máscara, vai contaminar todo mundo, vai me matar, eu vou pegar a doença. Calma, a gente sempre quer pensar no pior, né? Bem colocado isso que você falou. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, a gente só consegue controlar as nossas ações. E, ao mesmo tempo, entender, compreender que as nossas necessidades não são mais urgentes do que as necessidades dos outros, né? Acho que, acima de tudo, Juliana, é o respeito. Eu preciso respeitar as vontades e as decisões do outro. Mesmo eu não aceitando, mas eu preciso respeitar. Eu preciso, entra na empatia de novo, de tentar me colocar no lugar dele, do porquê que ele está agindo daquela maneira, porquê que ele está pensando daquela maneira. Isso pode vir lá de trás, de questões de princípios e valores que ele cresceu, da educação que ele teve com a família dele. E como que eu vou bater de frente com isso? Com o meu vizinho, né? Com uma pessoa que eu vejo na rua, que eu não conheço, que eu não sei de onde vem, né? Mas é o respeito, assim como eu gosto de ser respeitada nas minhas opiniões, eu não gosto que ninguém invada o meu espaço, por que eu vou invadir o espaço do outro? Por que eu vou desrespeitar o espaço do outro? Né? E hoje existem essas leis de que você tem que sair de máscara na rua, não pode sair sem, mas ainda tem pessoas que estão desrespeitando essas leis, mas não é problema meu isso. Eu não posso sair da minha casa já com a ideia de fiscalizar quem está usando ou não. Se eu resolvi sair da minha casa, é para um momento de lazer que eu quero ter. É um momento que eu tenho que ir para fazer uma compra no supermercado, ou fazer uma atividade física, uma caminhada que eu dou na praça. É pensando em mim, pensando no meu bem-estar. Eu vou sair protegida, pensando no outro também. Mas eu tenho esse meu pensamento. Se o outro não tem, eu não posso interferir nesse espaço dele. Eu não posso interferir nessas ideias, nessas decisões e escolhas dele. Eu tenho que aprender a separar. O que é meu, o que é do outro. Ele que arque com as consequências das escolhas dele. E eu arque com as minhas. Como que você percebe a escola e toda essa competitividade que ela gera nas crianças? Eu percebo que as escolas, elas não estão preparadas para receber as nossas crianças, né? Porque é tanta preocupação em encher essa criança, esse adolescente de conteúdo, é tanta preocupação de fazer uma criança de educação infantil ler e escrever ali com 4 anos de idade, né? Uma preocupação de fazer essa criança de educação infantil ficar sentada 4 horas por dia numa cadeira dentro de uma sala de aula, que esquecem de trabalhar outras habilidades, né? A gente vê essas escolas com esses sistemas de ensino apostilado, que precisa seguir esse conteúdo, que eu preciso terminar esse conteúdo até tal data, que vão jogando matéria em cima dessa criança, fazendo com que essa criança engula de qualquer jeito esse conteúdo, que muitas vezes é passado tão rapidamente, que a criança não consegue muitas vezes assimilar tanta coisa, mas tem que ser dado, né? Conteúdo dado, conteúdo estudado, né? Que é o que a maioria das escolas trabalham. E esquecem de desenvolver esse lado humano da criança, a questão emocional da criança, de trabalhar a inteligência emocional com essa criança, dela conseguir entender aquilo que ela está sentindo, os sentimentos e as emoções dela, os sentimentos e as emoções do outro, para que eu consiga estabelecer uma relação com o outro, né? É muita cobrança de nota. A gente vê as escolas hoje em dia que funcionam mesmo, não como escola, né? Mas como empresas que adoram ali no final do ano colocar a foto dos seus alunos que passaram em primeiro lugar, não sei na onde,
no primeiro lugar de medicina, segundo, terceiro lugar, só colocam os 3 primeiros lugares, né? Então, para fazer essa propaganda aqui, isso é chamativo. Mas e o que esse aluno passou durante todo esse período para ele conseguir se destacar em primeiro lugar em medicina da USP? Vamos dar um exemplo. Foi trabalhado o emocional desse aluno, tudo que ele passou nesse estudo, que ele ficou trancado, não deixou de sair, deixou de viver com seus amigos, né? Estudando várias horas por dia. Essa ansiedade, uma depressão, uma cobrança da escola e muitas vezes uma cobrança dentro da sua própria casa. Isso foi trabalhado com esse adolescente? Amanda, você falou isso, a gente acabou de falar sobre a importância de respeitar a necessidade do outro, mas como aprender a respeitar a necessidade do outro quando você vive uma vida inteira sem ter a sua necessidade respeitada? Né? Porque isso que você falou é tão real, as crianças elas são tão cobradas para terem uma nota boa que elas acabam crescendo acreditando que elas só serão capazes se realmente elas se saírem bem em tudo. E quando isso não acontece, né, elas têm que lidar diretamente com o fracasso, elas não conseguem, porque elas não têm habilidade nenhuma de resolver problemas, né? Emocional mesmo, socioemocional. Essa questão da competição, muitas vezes, quem erra também são nós como os pais, né? Eu percebo muito isso, principalmente em escolinha de educação infantil. Geralmente a escola de educação infantil deixa você ter esse acesso, né? A escola, você fica na porta da salinha do seu filho, né? Ali, na conversa que você ouve das mães, que a maioria são as mães que estão ali, é uma competição. Porque meu filho já sabe escrever o nome. O meu filho já consegue ler uma frase inteira. O meu filho... Então, é uma querendo estar acima da outra. Né? Então, elas já estão ensinando, sem perceber, já estão inserindo essa questão da competição nos seus próprios filhos. Né? Então, o que ela comenta em casa com esse filho? O fulano já consegue escrever o nome dele e você não. Vamos aprender também. Então, a gente acaba forçando uma coisa que a criança ainda não está preparada. A gente precisa entender que cada criança, cada pessoa, ela é diferente. Cada criança ela se desenvolve num tempo, cada criança tem o seu tempo. Tá? Uma vai conseguir ler, escrever com 4, a outra não. Vai conseguir com 6, com 7. É o tempo dela. Eu não tenho que ficar ali exigindo uma coisa que ainda não é da natureza dela. Eu vou estar forçando uma coisa desnecessária que lá na frente vai me trazer problemas. Tá? Então, além da escola estar ciente disso, os pais também precisam estar. Parar com essa competição. A competição também existe dentro de casa, dentro da família, competição com primos. Né? Então, a gente precisa parar para pensar que eu não estou trazendo nada de bem para o meu filho agindo dessa maneira. É importante a gente perceber, prestar atenção nas fases, né? Não tem o porquê eu colocar uma criança de 3 anos de idade numa escola que ela é voltada para essa competição. Por que eu vou ensinar essa criança com 3 anos, já botar uma apostila na frente dela, eu já tenho que terminar tal conteúdo num prazo, botar ela sentada ali com 3 anos de idade, mandar tarefa para casa. Às vezes eu escuto pais achando lindo que a escola mandou tarefa para o filho de 3 anos de idade. Por que essa criança de 3 anos tem que ter tarefa? Já ficou na escola o tempo que ela precisou, né, para assimilar, para aprender alguma coisa. A época da competição, a época que ela precisa mesmo assimilar mais coisa para ter essa questão da competição, é lá no ensino médio. É nos anos finais que ela precisa. E ela já vai ter esse amadurecimento, essa capacidade de conseguir entender essa competição. Quando é mais novo, muitas vezes a criança não tem. Ela não encara aquilo como competição, aquilo machuca para ela. Ela chega muitas vezes em casa chorando. Não quer mais voltar para a escola. Por quê? Porque o professor, que nem a gente conversou naquela hora,
aplaude somente um aluno que tirou 10. O que tirou 9,8 não é bom o suficiente. Ele não foi aplaudido. Então, cada criança recebe isso de uma maneira. Eu posso ser uma criança que receba, então eu não sou boa o suficiente. Eu tirei 9,8, eu sou burra. Eu não fui aplaudida. E eu tento, e eu estudo, a minha mãe me ajuda, o meu pai me ajuda, mas eu não consigo tirar o 10, eu tô sempre ali no 9,5, 9,8, eu não consigo, então eu não sou boa. Eu cresço com isso na minha cabeça. E se eu tenho os pais que cobram ainda, além da escola, isso para mim é muito ruim, que eu vou sempre crescer achando que eu não sou boa o suficiente para agradar meus pais. Então, o que eu vou ter que fazer para conseguir agradá-los? Eu não levo alegria para eles. Então, imagina o pensamento que essa criança tem. Né? E nessa pandemia, a Giovana, ela tirou 5, ela ficou de recuperação. E ela chegou para mim muito desesperada e já chorando, né? Contando da nota 5. Aí eu olhei para ela e eu falei assim, e o que isso muda na sua vida? Aí ela ficou sem entender, porque ela tem 11 anos só, né? Ela ficou sem entender. Ela ficou olhando, eu falei assim, isso não muda nada, filha. Isso não muda quem você é, isso não muda a pessoa divertida que você é, esforçada, né, inteligente, que tem vários amigos que gostam de você, tem uma família que te ama. Aí eu falei assim, a nota não importa. Você sabe o que você faz com essa nota? Você pega a sua prova, vê o que você não aprendeu, o que você errou e estuda isso. Aí passou. Depois que ela fez a prova, que acho que é depois de uns 2, 3 dias já tem a recuperação, ela falou assim para mim, ô mãe, eu fiz a prova e eu passei, né? Consegui passar. Aí ela falou assim, eu achei que você ia brigar comigo, porque quando as amigas tiram, né, nota vermelha, elas ficam desesperadas. E aí ela me contando que elas até choram quando recebe a nota, né, mesmo na sala de aula, até choravam. Então, a imagem que ela teve foi justamente essa, né? Nossa, eu tirei nota ruim, minha mãe, ela também vai brigar, meu pai, enfim. E não é isso. E eu gosto de contar isso, porque foi tão gostoso depois o feedback dela para mim, que ela falou assim, mãe, eu passei, e ainda ela falou assim, ainda bem que eu tenho uma mãe igual a você. E ainda bem que a gente teve essa conversa, porque senão eu ia ficar muito nervosa. Porque a nota realmente não define a criança, ela tem tantas habilidades ali e de repente sela ali como se ela fosse um 5. E quem disse que somente quem tirou 10 na escola se torna um ótimo profissional na frente, né? Isso não tem nada a ver. Eu assisti uma palestra há uns 14 anos atrás, que era um empresário, ele falou assim, você quer saber quem vai se destacar na vida? Fica de olho na turma do fundão. Porque a turma do fundão, ele fala, a turma do fundão são os mais criativos. Desenvolvem várias habilidades. Exatamente. Não que necessariamente você tem que falar isso para as crianças. Sim. Uhum. É importante, professor, saber que a criatividade ela precisa ser trabalhada em sala de aula. Exatamente. É sempre o meio termo, né? Eu vim de uma educação muito ríspida, muito cobrada, muito exigida, e para mim foi uma lapidação mesmo, né? E eu estou ainda nesse processo de me lapidar, para eu entender que sim, eu sou a mãe, né? Ela tem o pai, ela tem a mãe, a nossa responsabilidade é direcionar, mas sempre com muito respeito, né? Esse conceito disruptivo, ele me trouxe muito isso, né? Por que a gente é tão respeitoso com as pessoas que a gente trabalha, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, e a gente se sente no direito de não ser com as pessoas que moram dentro da nossa casa. Né? Quando a gente tem algum conflito com alguém que seja de fora de casa, a gente sempre pensa como vai falar, né? Que tom de voz que você vai usar, para que isso não cause um transtorno maior. E dentro de casa, com os nossos companheiros e com os nossos filhos, a gente não pensa dosagem. Então, a educação disruptiva, positiva, ela me trouxe muito isso. Né? As pessoas que eu mais amo são as que eu tenho que ter mais pudor ao falar e pudor ao ouvir também a opinião do outro.
nós vivemos um processo muito doloroso numa mudança de escola dos meus filhos, e foi muito difícil, porque era uma escola que cobrava muito, ela não tem um conceito ao qual eu sempre busquei, mas eu dei a liberdade que as crianças estudassem nessa escola, porque foi uma decisão que eu tomei junto com meu esposo, da gente mudar o padrão de escola, que até então estava dentro do meu modo de pensar e agir. E então a gente, né, sofreu muito no primeiro ano da escola, e essa educação disruptiva me trouxe essa abertura para eu lidar com as crianças. E é isso que eu falo, é muito difícil para os pais, porque a gente vem de uma cultura, historicamente, né, a cultura, gente, ela tem um peso enorme dentro das nossas ações, né, dentro das nossas emoções. A gente não foi criado para lidar com a emoção, a gente não foi criado para se ter o direito de sentir, né? Até pouco tempo atrás, quando eu ia chorar, eu engoli o meu choro, eu cresci ouvindo isso, engole o choro. Hoje, aqui em casa eu falo o seguinte, chora, porque o choro ele alivia, o choro ele alivia a alma, ele alivia aquela angústia, tudo se torna menor depois que a gente se dá o direito de sentir. Agora, alimentar esse sentimento, aí realmente cabe a nós. Qual alimento, né, qual sentimento eu quero alimentar e carregar comigo ao longo do dia? Mas eu tenho o direito de ter raiva, eu tenho o direito de ficar triste, eu tenho o direito de ficar frustrada, mas qual que eu quero carregar para o próximo dia, né? Então, realmente, quando a gente vê tudo está direcionado demais ao controle emocional, né, a entender os sentimentos, a gente tem tantos sentimentos que a gente nem conhece. Não, a gente não conhece mesmo. muito pouco até em relação aos nomes dos sentimentos. Então, essa transformação, a gente está sentindo cada dia mais que ela é necessária, que é preciso. O meio termo dentro disso, a gente tentar o meio termo, nem de mais e nem muito. É difícil para mim, né, dar essa liberdade para as crianças, como a Juliana ela já tem, já é da natureza dela, porque eu sempre fui criada dentro desse padrão, né, em que nós precisamos o seguinte, você quer traçar você quer um objetivo, você precisa traçar ele. Então, tudo bem que você não saiu bem na prova, mas você acha que você se esforçou o suficiente? Você acha que você fez o melhor que você pôde? Não, eu fiz o meu melhor, então tudo bem. Né? Então, tudo bem. Não, não fiz. Normalmente eles respondem isso. Não, eu acho que eu podia ter se dedicado mais. Ah, então tá bom. Hoje eu dou o direito deles fazendo essas perguntas, para cutucá-los, né, que eles podem fazer melhor. Porque realmente depende tudo da gente. Eu quero ter uma melhor saúde, né? Eu quero ter o melhor relacionamento, eu quero ser o melhor profissional dentro do meu melhor. Depende de quem? Não depende do meu colega de trabalho, não depende do meu esposo, depende de mim. Então a gente tem que jogar essa responsabilidade para nós, né? O que eu posso fazer para conseguir o objetivo que eu quero. Em relação à competitividade, é isso, né? As nossas doenças e as nossas frustrações, elas estão em cima dessa competitividade. Né? Competir quem tem mais, quem tem o melhor trabalho, quem tem o melhor carro, quem faz mais viagens por ano. Né? Eu falo que é o efeito manada. É todo mundo indo na mesma direção desse efeito manada. Todo mundo indo para o abismo, porque todo mundo cada dia mais doente. Então, a gente precisa, né, a gente sair desse efeito manada. É super difícil quando a gente vê a gente está indo de novo para onde todo mundo vai, e a gente se resgatar é uma coisa que é difícil, mas é muito importante. Pelo menos quando a gente consegue ligar essa chavinha, né, que a gente precisa se recolocar dentro dos nossos princípios, tudo vai ficando mais claro, não mais fácil, mas mais claro. Quero te agradecer muito, Amanda. Obrigada por ter aceitado esse convite. Foi maravilhosa a conversa. E quero te encontrar mais vezes aqui para a gente conversar mais, porque foi muito gostoso mesmo. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? E precisando é só chamar, que estamos às ordens para a gente bater mais papo. Tá. Quero agradecer muito você, Amanda. Muito obrigada por essa partilha, por dividir conosco, por nos dar essa dica. Quero deixar relatado aqui também, para quem está assistindo essa live, que a Amanda ela vai participar do nosso grupo do Instituto como facilitadora. Então, mais uma vez, Amanda, muito obrigada por essa partilha. E eu sei que nós vamos ter muitos projetos pela frente e logo, logo nós estaremos com uma próxima live.